Livecast, seu canal de podcasts voltado ao autoconhecimento aqui no Instagram. Hoje eu tenho uma convidada muito bacana, que tem um trabalho muito interessante, né? A Mariana, ela é ocultista, ela é oraculista, ela tem um canal no YouTube, onde ela traz previsão através das cartas para todos os signos. E eu vou bater um papo com ela, nossa, de uma forma muito carinhosa, aceitou o meu convite. E a gente vai conhecer mais sobre o trabalho da Mariana. Conhecer o canal, o projeto dela no YouTube também, que é muito bacana. Deixa eu já convidá-la, que ela já está aqui. A Mariana foi uma pessoa super gentil, aceitou o meu convite assim, gente, de uma forma assim tão tranquila. E é muito bacana isso. Eu vou dizer para vocês que aqui, desse Oi, lado... Alex. Oi, Mariana, tudo bem? Você está me vendo e ouvindo bem? Tô vendo direitinho, tô ouvindo direitinho também. Que bacana, Mariana. Que prazer falar contigo. Olha, eu vou ser bem sincero para você. O nosso trabalho, de uma certa forma, quando a gente segue em missão, ele vai abrindo campos que são tão interessantes, né? E eu, puxa, já tive tantas vezes lá no YouTube, você já me deu tantas previsões que, olha, gratidão, Olha porque, só. meu, sincronicidade pura, conectava assim super, e de repente eu vi a sua página aqui no Insta e falei, vou conversar com a Mariana. E muito obrigado, Mariana, porque você, nossa, você foi uma pessoa super solista, super humilde, super aberta. Seja muito bem-vindo de coração aqui. Eu quero que Eu você que fale, agradeço. meu. Caramba, como é que você foi desenvolvendo todo esse movimento e chegou no canal e faz a sua leitura de uma forma tão, sabe, fluida, assertiva? Meu, me conta, como é que é tua história, Mariana? Como é que isso tudo aconteceu na tua vida? Eu não sabia que quando eu comecei a abrir oráculo, tarô, eu alcançaria tantas pessoas. É porque eu comecei abrindo o oráculo para mim, para amigos, para pessoas do meu convívio e comecei a ganhar o meu dinheirinho com isso, né? E assim, em relação ao YouTube, por que que chegou numa proporção que eu nunca imaginava? Porque assim, eu passei por várias superações de limitação para chegar até lá, né? Botar minha cara assim para todo mundo ver. Meu noivo falou assim: Poxa, tu fica vendo canal de tarô e tudo mais, tu fala que te ajuda e tudo, por que que tu não abre um canal também? Eu falei: Não, não tem como. Impossível, não, isso não existe, sabe? Primeiro que eu achava que não fazia sentido, sabe? Eu achava uma besteira muito grande abrir tarô de uma forma geral, né? Só que eu ainda estava no meu processo de entender que cada coisa acontece na hora que tem que acontecer, né? Enfim, foi basicamente isso, mas eu comecei a abrir o oráculo para mim. Eu queria aprender para ler para as pessoas, sabe? Eu queria poder trazer uma mensagem para as pessoas. Mas nunca que eu imaginava que eu ia chegar no YouTube e que tanta gente ia conhecer meu trabalho assim. É engraçado como que as coisas acontecem. Caramba, Mariana, quanto tempo você está nessa jornada? Ah, de trabalhar com tarô vai fazer 5 anos, vai fazer 4 anos de só trabalhar com tarô, só fazer isso, vai fazer 4 anos. Mas assim, todo o processo de aceitar como meu trabalho e falar para as pessoas, olha, eu sou taróloga, demorou muitos anos, uns 10 anos aí mais ou menos. Ô, Mário, me fala uma coisa. Como é que começou esse processo na tua vida? Porque eu vejo assim, quando a gente tem uma abertura para o trabalho que você faz, isso tem uma conexão com a espiritualidade muito forte, né? Eu acho que a gente começa a sair daquele campo só de achar que o que existe é o que a gente vê e mensura, o campo da intuição, tem um despertar de autoconhecimento por detrás disso, né? Como é que as coisas foram acontecendo para você chegar nesse ponto? Como é que iniciou para você esse processo, Mariana? Olha, eu vou te falar com muita sinceridade que não teve um início, não teve um ponto marcante, porque desde pequenininha eu sempre tive envolvida com questões espirituais, sabe? A minha família é católica, mas desde pequenininha eu sempre gostei de ocultismo, de bruxaria, de oráculo. Eu tive um oráculo, as runas, um oráculo que se chama runas, que é um oráculo celta. Eu tinha de 11 para 12 anos, então assim, eu sempre acreditei muito.
Eu sempre fui aquela criança esquisitinha que falava que tinha disco voador, que eu via e via isso, via aquilo. Então, assim, não teve um ponto inicial, né? Só que conforme eu fui crescendo e fui tentando me encaixar profissionalmente em 1 milhão de coisas que nunca deram certo, eu percebi o seguinte: é, não é por aqui. Eu sabia que não, eu nunca ia trabalhar com uma coisa normal, porque tudo eu trazia um olhar além do que era, né? Eu trabalhei em escritório, mas eu tentava o significado para mim era maior que aquilo, sempre tinha uma coisa por trás. Então, assim, eu vou te falar que praticamente tudo que eu fiz, eu já tentei fazer de tudo, sabe? Eu tentei ser enfermeira, tentei ser cabeleireira, tentei fazer de um tudo, mas tudo sempre me levava para a espiritualidade. Assim, aconteceram muitas coincidências na minha vida que me levaram para esse ponto hoje, né? Até que chegou o ponto de, há uns 5 anos atrás, 5 anos atrás, que eu primeiro decidi que eu não ia mais trabalhar para ninguém. E aí, no meio desse processo, eu comecei a compreender o que eu realmente queria e o que realmente fazia sentido para mim. Eu te falei no áudio que eu falo muito. Então, se tu Fique à não me vontade. cortar, a live vai ter umas 3 horas por aí. Já aconteceu. Fique tranquila. E foi basicamente isso, né? Resumidamente. Eu Ó, sempre me peraí. vi no Me meio dá um espiritual. minuto aqui, porque eu preciso só de conectar o carregador do meu celular e eu não quero perder a live com você. Só um Ah, tá. minutinho, Mariana. Mas aproveita esse momento que o teu público é muito carinhoso. As pessoas estão aqui super te elogiando, dando. Pode dar um oi pro pessoal aí. Um minutinho só, Mari. Ah, sim, tem gente realmente que me segue. Pessoal que me segue, que está entrando aqui na live, eu agradeço muito vocês estarem aqui. E acompanha o trabalho, assim como vocês recebem uma mensagem positiva, né, sobre o que eu falo. Essa página aqui aborda diversos assuntos que com certeza vai agregar para todo mundo que está entrando aqui hoje, principalmente para quem me segue. Prontinho, Mari. Obrigado, viu? Desculpa, mas perder sua live de jeito nenhum, porque, caramba, eu acho que a forma que você foi conduzindo, eu tive um contraste muito grande, sabe, Mariana, quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento, porque eu vinha, assim, de uma cultura nada a ver com nada disso, né? Só que aí é aquela coisa, você fica inconsciente, a sua vida ela começa a ter problemas, problemas, problemas e problemas, e Sim. chegou um momento que eu comecei a questionar, meu, será que Deus não gosta de mim? As coisas não acontecem na minha vida, cara. E aí começou, eu acabei de uma forma curta tendo a oportunidade de ser convidado a participar de treinamentos, né? Eu trabalhava na aviação, minha área não tinha nada a ver com humanas, era Olha a só. parte de engenharia de operações da aviação, trabalhava com peso e balanceamento de avião, é outra coisa. Só que eu fui convidado para dar um treinamento, e esse treinamento era muito comportamental, e eu tinha que estudar liderança, comunicação, relacionamento, quando caiu minha ficha, Mariana. Foi pela primeira vez que eu comecei a estudar temas comportamentais e eu percebi que eu não sabia era nada do que era a vida, por isso que as coisas estavam dando errado. Aham. Isso tudo, sabe, você vai aprofundando, porque aí de repente eu falei, caramba, meu, então quer dizer que tem um caminho. Realmente você ouve coisas do tipo o sucesso ou a felicidade não são coisas que acontecem aleatórias, elas são intencionais. Mas olha, foi bem um processo, sabe? E até entender. E onde que a gente se conecta muito legal, porque tem uma das pessoas assim que eu mais me aprofundei em termos de estudo, porque gosto muito da filosofia, da metodologia, é o Carl Jung. E aí o que eu descobri há uns anos atrás? Pô, o Jung era um tarólogo. Ele trabalhava questões como sincronicidade, como uma certa... Toda uma energia, um campo, meu, que faz muito sentido, sabe? Porque eu não sei se você se percebe quando você está fazendo essas leituras, mas é fluido, é muito conectado. E você vai construindo e vai... É interessante que eu nunca tive a intenção de aconselhar especificamente, sabe? Eu realmente comecei trazendo um reflexo do que a pessoa podia fazer com a própria vida. Mas de tanta coisa que eu passei, assim, praticamente a maioria das leituras eu me vejo
em cada energia, porque eu tive que passar por assim muitos processos difíceis, muita perda, muita escassez, problema de tudo quanto é tipo que tu pode imaginar. E assim, eu percebi que tudo que eu passei também acabou servindo para eu ter o que falar. Não só o resultado do que saiu na carta, mas o porquê que aquilo estava acontecendo e o que, que podia ser feito. Muito além do que, olha, vai acontecer isso, né? E se eu não tivesse passado nada disso, talvez eu nem estaria falando com tantas pessoas hoje, porque eu não ia ter o que falar. Né? Então, assim, eu sempre falo, e tem gente que fica com raiva, fica chateada, que o desafio, o teste que a gente passa é o que vai fazer a gente alcançar determinado sucesso ou alcançar uma satisfação pessoal ou emocional, se você aceitar que é um desafio que você vai passar por ele. Porque assim, se eu não tivesse passado nada daquilo, eu não ia estar aqui hoje, eu não ia estar nessa profissão, eu não ia conhecer tanta gente diferente que não só eu ajudo, mas assim, cada pessoa que vem na minha mesa para ler também me ajuda de uma forma que elas nem imaginam. Então, eu não finalizei meu processo, eu estou nele, eu estou no meio sempre. Hoje, eu entendo que eu estou sempre no meio do processo, sempre esperando qual vai ser o próximo desafio para chegar. É bem por aí. Ó, eu acho que quando você fizer a próxima leitura de Leão, inconscientemente você vai lembrar de mim, tá? Porque a última leitura de Leão, para você ver como eu não tô aqui pro seu saco, ela dizia duas coisas assim. Ela dizia, ó, tô vendo você aqui no momento de retomar alguma coisa, já tava com a semana de retomada do podcast, e aí, tipo, se conectando com pessoas novas, ó, estamos aqui, estou conectado com uma pessoa nova. Então, assim, eu comecei a ouvir, por isso que eu te falei, meu, eu tenho que agradecer ela pessoalmente, ter essa oportunidade agora, porque foi muito assim, muito conectado, muito fluido, sabe? Como que é a sua visão da leitura em si? Porque você trouxe uma coisa interessante. Eu acho que se a pessoa ela é talvez um pouco leiga, ela acredita que a carta ela vai prever o futuro ou que ela vai te dar uma resposta que você não tem. Mas como que é assim a tua visão sobre a leitura? Então, a carta, qualquer oráculo, né? A minha visão que serviu para minha vida e tudo que eu aprendi sobre oráculo e vivi na prática, ele traz uma previsão do futuro? Traz. Mas nunca é uma coisa que vai estar na tua cara. Porque o objetivo do oráculo não é trazer uma resposta pronta, é fazer você pensar, né? Eu sempre dou o exemplo do oráculo de Delfos, que as pessoas chegavam lá e recebiam um enigma, as palavras que não faziam o menor sentido. E aquilo tinha que fazer a pessoa pensar. E o fato dela pensar fazia ela tomar alguma atitude. Porque o oráculo ele traz uma energia, mas você tem que tomar uma atitude. E daquela atitude, alguma coisa acontecia. Então, assim, o oráculo ele traz uma resposta? Traz. Mas nunca é nada pronto, sabe? Se você não tiver prontificado a tomar qualquer decisão, né? Aquilo que está ali não acontece, simplesmente. Por mais maravilhoso, até mesmo por mais terrível que pareça. Então, o oráculo ele sempre vai te convidar, sempre vai te instigar a querer saber o porquê. Não é porque que uma coisa não aconteceu, é por que você não conseguiu. O que faltou? O que você estava pensando? Será que esse pensamento ele está te ajudando ou ele está te atrapalhando? Então, o oráculo ele é muito mais do que previsão. Quando a gente fala que ele é uma ferramenta de autoconhecimento, é porque ele tem que fazer a pessoa pensar. A pessoa precisa pensar, sabe? Assim, no dia a dia, é a visão que eu tenho. Mas assim, eu tenho minha visão também espiritual, minha visão mais ocultista dele também, né? Mas assim, ele age assim na vida das pessoas. Mas o que muda nas outras visões, né? Oi? O que muda nas outras visões? Você falou que tem essa visão, mas você tem uma visão mais ocultista. O que Ah, difere? sim. Não é que muda. Porque assim, eu acredito que o oráculo ele tem uma energia própria. É como se ele tivesse uma consciência maior e soubesse
do potencial da pessoa, mesmo quando ela não enxerga. Então, ele meio que vai tentar fazer a pessoa pensar sobre alguma questão para ela poder realizar algo, né? Até mesmo... Por que eu sempre dou o exemplo do oráculo de Delfos? Porque... Tá, tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo Deu otimamente. uma travada aqui para mim. Você falou que Não, podia dar uma travada, né? tá bom, pra mim tá bom. E assim, quando eu sempre dou o exemplo do oráculo de Delfos, porque na época que Platão foi lá, ele recebeu aquela mensagem, né, de que ele era um homem muito sábio, e para ele aquilo não era verdade. E o questionamento dele fez ele ser quem ele é. Então é como se realmente tivesse alguma coisa preparada para ele e que fosse trazer um impacto na vida das outras pessoas, mas ele não sabia muito bem como chegar lá. Então, assim, o oráculo para mim ele é muito paradoxal, sabe? Você pode controlar, mas às vezes você é levado realmente para fazer uma modificação. Talvez você sozinho não faria. É bem complicado. Não, é extraordinário o que você está falando, porque você está aprofundando nossa conversa assim, num nível muito interessante, Mariana. Eu sempre costumo dizer o seguinte, eu tenho uma crença, até por assim, são 10 anos buscando muito conhecimento de si mesmo, para tentar entender o que está fora. Primeiro você trouxe uma coisa que é muito interessante, eu acho que para todos que estão aqui. As mensagens não são para o externo, elas são para o interno. Diretamente. Então, eu me rearranjo dentro das minhas escolhas e decisões do meu interno, percebendo os meus medos, as minhas fraquezas, as minhas forças, e a partir desse movimento de mudança interna, obviamente eu vou ter uma manifestação externa. Então, isso condiz muito com a crença que eu tenho, que o fora é reflexo do dentro, porque aí entra o campo paradoxal. O que está fora é o que está dentro, o que está em cima é o que está embaixo. Só que Exatamente. aqui é um papo, né, poxa, bem interessante, porque, olha, me faz lembrar da live que eu tive com a Eliane da Física Quântica, do Mário Jorge, do Medid Code. Dá uma olhadinha aqui, tem um pessoal bem legal, porque sempre estávamos nessa questão, e eu acho que muitas vezes a impressão que eu tenho, você me diga se eu estou certo, é que quando as pessoas elas vão buscar, elas acham realmente que talvez tenha um direcionamento no fora, mas o que você está dizendo é muito mais profundo. Você faz É, ela, na verdade, direcionar a atenção dela para pontos que talvez ela não estava percebendo, seriam essenciais ela ter uma reflexão para uma tomada de decisão. Aí sim, eu sempre falo que a leitura, ela vai ser o espelho da pessoa que vai chegar ali. Ela é o espelho do subconsciente. Então, assim, muitas vezes, quando a pessoa vai passar com um oraculista pela primeira vez, a pessoa espera, assim, que ela vai ficar lá quieta e o oraculista vai abrir toda a vida dela e trazer mensagens extraordinárias e coisas maravilhosas, assim, como uma fantasia, sendo que, na verdade, a grande maioria das vezes, o oráculo vem trazer uma confirmação do que a pessoa já sente, do que ela já sabe, alguma coisa que ela tem dúvida. Então, assim, ele sempre vai trazer o questionamento para a pessoa, como eu disse. Isso é possível, mas o porquê que você ainda não conseguiu agir? Entende? Então, assim, para mim, na minha visão, tem toda uma mística, tem toda uma espiritualidade ali, mas o oráculo ele vai trazer aquilo que você já tem dentro, sabe? Principalmente quando a gente fala na questão do autoconhecimento, ele vai fazer a gente enxergar uma coisa que talvez a gente se negue, ou talvez a gente tá com foco tanto assim num determinado ponto que a gente não presta atenção em outras coisas, né? Às vezes aquele problema ali, ele não tem a origem ali, ele tem a origem em uma outra coisa que o nosso inconsciente está tentando afastar, né? Então, assim, na prática, não tem toda a mística, mas ele não traz nada que a pessoa vai ficar com o queixo caído, né? É mais para fazer a pessoa pensar e agir de acordo com o que ela agiria se ela não tivesse bloqueios, se ela não tivesse insegurança. Muita gente que só precisa de uma leitura para ganhar confiança, sabe? Chega na leitura, ela sabe tudo o que vai acontecer e fala assim, agora eu estou mais confiante. Porque alguém falou para mim, o oráculo falou para mim, o que eu já sentia que eu tinha que fazer.
Olha só, né? É por aí. Estão aqui com a gente, sejam todos bem-vindos. Vocês perguntaram aqui anteriormente se podiam fazer perguntas. Pode fazer perguntas sim, mas eu queria que vocês perguntassem para a Mari quem é a Mari. Porque aqui a nossa ideia é conhecer a Mariana. Realmente saber, poxa, como é que foi esse movimento todo aconteceu na trajetória dela. Então, sinta-se muito à vontade, sim, fazer as perguntas. Eu acho que seria uma interação bem legal. Mari, quando você me diz oráculo, me explica uma coisa. Qual é a sua definição? O que é para você? Qual é o significado de oráculo quando você me traz esse termo? Porque eu vejo que ele é muito importante, é como se fosse um direcionamento, mas eu queria entender melhor. O que que é um oráculo? Caramba. Olha, como eu falei, eu tenho uma visão muito espiritual e também que até hoje eu ainda não compreendo exatamente o que que é o oráculo. Porque tanto na minha vida quanto na história mostra que ele não é só algo que está dentro da gente, tem uma força maior, né? Mas assim, o oráculo é uma forma que o universo encontrou de disponibilizar respostas sobre coisas que a gente já sabe, coisas que o nosso espírito já sabe. Entende? É como se o oráculo trouxesse peças do quebra-cabeça para a gente montar uma figura que a gente não consegue enxergar, a gente só projeta na nossa mente, mas a gente não consegue enxergar a olho nu. É bem profundo. Hoje, como eu disse, hoje para mim eu ainda tento entender o que é oráculo, sabe? Mas é essa visão que eu tenho. Deu para entender? Não, eu tento falar de outro jeito também. Não, você entrou certinho no paradoxo do próprio Sócrates que você disse, né? A própria dúvida que você tem, entre aspas, de buscar conhecimento é o que te faz entender cada vez mais e deu para sentir, sim, que é uma energia, é algo que não dá para mensurar como é isso ou aquilo, mas é algo maior, que traz ali uma ferramenta, um recurso, talvez você seja a palavra ferramenta, que é muito É um vaga, né? recurso, uma ferramenta, é um recurso. Ó, já que você trouxe essa questão de Delfos, de Sócrates, de Platão, então vamos filosofar um pouquinho. Qual que é a tua visão de mundo hoje, Mariana, depois de tudo isso? Como é que você enxerga a questão de realidade, propósito de vida, o que estamos fazendo aqui? Que conclusão que você chegou? Olha, caramba, eu falo muito sobre propósito de vida, né? Missão de vida nas leituras. E nos últimos tempos eu tento ser mais clara, porque muitas pessoas acabam entrando numa espécie de frustração porque não encontrou o propósito de vida, como se fosse uma coisa que era para vir numa forma, né? E aqui ninguém tem uma forma, a gente tem a nossa personalidade, a gente tem a nossa própria essência, mas a gente está aqui para aprender e não para ter uma forma. Eu tenho que ter determinado propósito de vida. Então, assim, porque eu, lá atrás, há anos atrás, eu imaginava que eu tinha que ter aquela coisa muito específica que fosse fazer sentido para toda a minha vida. Que aí, então, nesse momento, minha vida faria sentido e ela caminharia. E, na verdade, não é assim. Né? Quando a gente fala sobre propósito, sobre missão de vida, sobre esse propósito de vida que muita gente procura, o que eu vi na minha vida, né, e o que eu vejo na vida das pessoas à minha volta, é que essa questão, esse propósito, é o que você simplesmente se propõe a fazer. O que eu estou aberto para fazer? Né? É lógico, a minha visão é que todo mundo tem uma peculiaridade, tem um dom específico, né? Só que é uma armadilha muito grande você achar que você tem que ter um propósito. O propósito é tudo que você acorda e levanta e se compromete em fazer. Quando você se compromete em fazer, você se compromete com você primeiro. Você já está cumprindo um propósito muito grande, que é estar comprometido com quem você é. Né? Então, assim, para mim, essa questão do propósito é você estar comprometido com a pessoa que você é. Viver a sua verdade, agir de acordo com o que você acredita, mesmo que aquilo seja a tua crença naquele momento e você mude depois, sabe? É a minha visão.
por enquanto. Eu posso te fazer uma pergunta indiscreta? Pode. Há quantos anos, Mariana? Tô com 32, vou fazer 33 no final do ano. Pô, juro pra você, eu falei, meu, deve ter uns 22, 25, um pouquinho mais. Nossa, ela começou com quantos Ah, anos a fazer isso? Será? obrigada. Você colocou, você tem que é oraculista e ocultista. Mari, qual que é a diferença das duas coisas? O Porque geralmente, oraculista é a pessoa que abre o oráculo, que tá, tem essa facilidade, né, de abrir oráculos, né? Eu trabalho com o tarô, minha ferramenta de trabalho é o tarô e baralho cigano, basicamente, né? Embora eu abra outros oráculos, igual tem os oráculos que eu abro nos vídeos, né? Tem esses oráculos feitos por escritores, enfim, que é um sistema de oráculo. Então, assim, o oraculista é a pessoa que lê oráculos, independente do oráculo que for. E a pessoa que é ocultista, esses dias eu recebi uma pergunta, né? O que é ocultismo? É tudo que é oculto, tudo que tem um segredo, tudo que não é revelado, tudo que não pode ser revelado. Não tem nada a ver com, enfim, sombras e nada disso. Mas o oculto é tudo que tem um véu ali na frente para você descobrir, né? O ocultista é quem tem a curiosidade de olhar mais a fundo para tudo, né? Não se contentar com o que está ali na superfície. Basicamente qual, isso. qual que é o, na tua área, assim, ou até mesmo no teu processo, o que mais você estuda, quais são as questões que entram por trás, porque eu acredito que deve ter muito estudo, né? Traz o conhecimento que dá para perceber quando você está trazendo, que tem muita coisa conectada de vários segmentos diferentes, mas que tem uma conexão muito forte. O que você estuda? Como é que é a Mariana estudando? Olha, eu estudo basicamente tudo que desperta curiosidade para mim, sabe? E assim, vou dar exemplos de estudos que me ajudaram a compreender tanto meu trabalho quanto meus processos. Eu já estudei Jung, não tão profundamente quanto eu gostaria, né? Porque eu pego assim 10, 20 coisas para estudar ao mesmo tempo. E aí, às vezes, quando eu tenho que parar para falar, não, vou me aprofundar nisso. Ah, eu estudo, eu não vou falar estudo, tá? Porque eu leio, né? Mas assim, é a mesma coisa. Eu estudo de tudo, eu estudo a Bíblia, filosofia demais. Eu acho que a magia, ela tá. A magia e a filosofia, ela tá muito interligada, sabe? Eu hoje tem um tempo já, né? Mas hoje eu tô numa escola, numa ordem iniciática que tem um estudo muito profundo de alquimia, né? Sobre alquimia, sobre hermetismo. Então, assim, a minha base hoje, tirando a minha crença espiritual, que é no paganismo, tá? A minha base de estudo que eu me encontrei foi no hermetismo. Porque ali você pega os pontos de tudo que os grandes filósofos falam, tudo que toda religião tenta aplicar. Então, assim, eu me baseio muito pelo hermetismo, mas assim, se eu for pegar, para falar tudo que eu já estudei, tudo que eu já li, aí vai demorar muito. Sim. Não, mas é interessante, porque é que você traz mesmo essa questão dessa linha de estudo, né? Principalmente a questão do elitismo, que putz, vai te levar a campo. A alquimia que tem tudo a ver com você, né? A sua simbologia, todas as nossas interpretações, que é onde vai levar muito, o Jung abre um caminho muito interessante para isso, para entender essa simbologia do inconsciente, essa questão de estarmos todos conectados. Por isso é extremamente interessante conversar com pessoas que têm a visão como você tem, porque é uma visão muito mais aberta e muito mais ampla. Eu acho que o grande desafio que eu tive, Mariana, na minha carreira, porque eu comecei
todo esse processo de autoconhecimento, deu muito certo. Aí, em 2003, 2013, eu fiz uma formação em coaching, comecei a atuar com coaching, comecei a atuar com palestra, só que o que acontecia? A pessoa ela chegava, eu estou no estadual, eu quero ir pro B. Mas é a mesma coisa, tipo, não tem milagre no externo. Se você quer, tipo, fazer um movimento diferente na sua vida, você tem que rever algumas crenças, escolhas, ações e fazer a mudança interna para gerar externo. Só que, muitas vezes, o caminho, Mari, de uma certa forma, parece que a gente sempre tem uma certa clareza do caminho. A questão é o porquê a gente não consegue gerar aquele movimento que a gente sabe que tem que gerar. E aí é onde as coisas meio que se conectavam, porque eu vi que, para mim, hoje eu vejo, por exemplo, a gente poderia usar o termo de um processo terapêutico para um processo de cura energética, é a mesma coisa. Sim. Ia se conectando muito todos esses processos. Então, acho que quando a gente começa a ver essa sincronicidade das conexões, é por isso que o teu trabalho, ele... Nossa, tipo, eu vou falar uma coisa para você que eu falo para grande parte das pessoas que passam aqui, porque é uma coisa que eu tenho certeza que você não sabe. E o que eu tenho certeza que você não sabe é o tanto de gente que você já ajudou. E as Olha, consequências... pode falar. E as consequências. Se, de repente, quantas decisões boas em relacionamentos, nem sabe, talvez, quantos casamentos você já salvou, quantas relações você já viu, quantos empregos você referiu depois. É uma coisa que, a partir do momento que você tem o seu soltar ali no YouTube, que você tá ali, você toma uma dimensão muito grande, né? Sim, e eu realmente não imaginava, né? E assim, quando eu comecei, tanto quando eu decidi ser oraculista e quando eu decidi entrar para o YouTube, e até hoje é uma coisa que eu sempre tenho que me afirmar, porque não é porque hoje eu trabalho com isso, eu tenho coragem de falar que eu sou taróloga, eu tenho coragem de botar minha cara no YouTube, que eu não tenho a preocupação com tudo que eu vou falar. Tanto no YouTube, que é uma leitura geral, que eu poderia simplesmente, né, igual quando eu falo lá no começo, pega o que ressoar, o que fizer sentido. Eu falo de uma forma para deixar mais leve, mas eu tenho que ter muita responsabilidade com o que eu vou falar, né? E nas leituras particulares, então, eu sempre peço muita capacidade de discernimento, porque muitas pessoas realmente confiam no meu trabalho para tomar decisões importantes, né? E tem vezes que as pessoas não. Eu não sei o que realmente aconteceu na vida da pessoa. Muita gente fala, mas muita gente não fala, né? Então eu sempre fico pensando: será que eu estou ajudando? Eu acordo todo dia, sempre tentando trazer o melhor do meu trabalho, para que não tenha nenhum impacto negativo na vida do outro, na vida da pessoa, porque mesmo com todo preconceito que ainda existe, muita gente confia de verdade. Então tem que ter muita responsabilidade no que vai falar. Tem que ter muito tato, né? Eu sempre falo, eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta, eu sou oraculista, né? Mas eu tenho que ter tato, eu tenho que saber falar com a pessoa, eu tenho que saber mostrar para ela que mesmo diante de uma situação ruim, ela pode reverter, ela tem o poder de mudar aquela situação. Então é um trabalho que eu amo, mas é uma responsabilidade muito grande, porque realmente as pessoas confiam. Entendi. Pô, fala uma coisa, e você sente, acredito que sim, de uma certa forma, eu, aqui no livecast, começando já, eu já sinto um pouco, imagino que para você deve ser mais intenso, até pelo seu trabalho. Como é que é para você lidar com tanta energia? Porque você trouxe uma coisa muito interessante, Mariana. Eu acho que assim, quanto mais você vai pegando um alcance, mais, vamos dizer assim, mais responsabilidade por cada palavra, é o que você trouxe, né? Porque você começa a ter um alcance muito forte, você pode, de repente... Como é que é lidar com todo esse campo de energia? Até porque você deve ter as pessoas que são os haters, você deve ter as pessoas que têm os seus tabus, tem uma série de coisas por aí que me dá a impressão de que a gente não consegue ter noção quando a gente está vendo isso que a gente precisa fazer o vídeo, né? Olha, eu não sei o que acontece, porque assim, quando eu entrei pra internet, eu falei, não, eu tô preparada para ser criticada, eu tô preparada para ter hater pra caramba, que não sei o quê. Mas assim, não sei o que aconteceu, se é sorte minha, mas é muito raro chegar alguém e me xingar de verdade. Por exemplo, eu nunca recebi uma mensagem
no inbox ou no WhatsApp de alguém me xingando, me expurgando, falando mal de mim. Nunca recebi isso. Então, assim, lógico, né? Eu sempre me preparo, sempre peço que somente aquelas pessoas que precisam ouvir aquela mensagem recebam o vídeo. Enfim, né? Eu faço um esforço muito grande nesse sentido. Mas, assim, energeticamente, é complicado. Porque, imagina assim, hoje o canal lá tem mais de 100 mil pessoas. E aí vamos dizer que para cada signo tem umas 10 mil pessoas que estão esperando aquele dia, aquele horário para receber uma mensagem. E mesmo sendo uma leitura geral, a pessoa conta com aquilo para tomar uma decisão amanhã no trabalho, ou para ver como que vai tratar o marido ou a esposa. Então, assim, é como se eu tivesse 100% do tempo alerta, né? Mesmo assim, eu desliguei a câmera aqui, acabou o vídeo, acabou a leitura, e aí eu faço minhas proteções, eu faço os meus rituais que eu faço para proteção e tudo mais. E assim, energeticamente nem sempre é o suficiente, nem sempre, né? E assim, como que eu lido com isso? Eu faço minhas proteções, mas tem uma questão também que quando a gente se coloca num determinado lugar, a gente tem que estar preparado tanto para receber as coisas boas, quanto para receber as coisas ruins. Seja energeticamente, seja de ataque de preconceito, igual a muita gente que é colega de trabalho no YouTube ou que é oraculista também recebe ataque o tempo todo. É o que eu falei, até hoje eu dei sorte, que é muito raro, né? Mas, assim, quando a gente se coloca nessa posição de ajudar a pessoa, a gente também tem que se colocar meio que uma aceitação que eu tenho, sabe? Eu sei que vai ter dias que eu não vou conseguir lidar com determinadas energias, ou vai ter um dia que eu vou fazer uma leitura particular, que vai ter algo muito intenso, vai ter um problema muito grande, e querendo ou não, a gente se envolve ali com a pessoa que está ali do outro lado. Então, eu sempre levo um pouquinho das energias. Isso não tem jeito. Sim. Exatamente isso que eu pensei, porque Tô falando não sei muito. como. Não, relaxa, tá tudo super de boa. Como é que é sua visão na questão assim, da parte mais espiritual? Tá? Bom, nosso papo é muito tranquilo aqui. Você acredita no plano espiritual, espíritos, obsessores, energias, coisas assim também? Ah, se eu acredito? É. Com certeza. Então, mas foi por isso que eu pensei, porque de repente eu tô lá com uma série de perturbações aqui, eu vou lá, faço uma leitura contigo, você me alivia o caminho, você vai incomodar outras pessoas aí, né? Pessoas, entre aspas. Vai Sim, incomodar outras energias que estavam ali falando. Por isso que você falou, caramba, tipo, essa demanda de energia de troca que eu tenho deve ser muito intensa, porque eu imagino, como você mesmo trouxe, lógico, você é ser humano, você também tem seus momentos bons, não tão bons, e lidar com essa questão, realmente, Mariana, só quem está desenvolvendo algum tipo de trabalho e entende um pouquinho dessa questão da energia, consegue ver que tem um certo peso. Não é um fardo, mas é algo muito importante que você tem que ter nas mãos e parece que quanto maior fica, mais cuidado tem que ter, né? sim, até porque, por exemplo, igual eu falei, eu nunca imaginei que meu trabalho fosse chegar no YouTube e mais pessoas fossem ver. Então, à medida que crescem os inscritos lá, mais pessoas com N problemas me procuram para uma leitura particular. Né? Então, assim, foi tomado realmente uma proporção muito grande. Então, assim, uma pessoa com um problema muito grande confia, me confia, né? E me confidencia um problema muito grande da vida dela. E ela pode estar com um problema energético, ela pode estar com um obsessor, ou pode ser o problema dela em si, né? Carregar uma energia mais densa, isso acaba refletindo em mim. Né? Igual eu falei, eu faço minhas proteções, eu faço os meus rituais antes e depois, mas alguma coisa sempre fica, né? Então, assim, acaba que, é o que eu falei, não é uma aceitação, né? Ah, não, se eu tiver que ficar mal depois da leitura, eu vou ficar, não. Mas é uma compreensão,
de que, assim, aquilo ali para mim vai passar, sabe? Eu consigo, em algum momento, me levantar, me limpar daquela energia, né? Então, assim, é muita posição que a gente se coloca, né? Você me deixou com... Me fez pensar uma coisa, que você falou enquanto você não entra na área terapêutica, é isso. Você é terapeuta, tal, eu sou oraculista. Mas, meu, isso é tão conectado com o teu trabalho e, de uma certa forma, olhando aqui, você é um passo. Você nunca pensou ou só não faz sentido porque você talvez veja com outro campo, mas talvez. Se você não pensar nisso aí, eu vou fazer uma parceria com você, viu? Olha, eu Sério? já cheguei a pensar há alguns meses atrás, assim, no ano passado, final do ano passado, sobre trazer outras ferramentas para o meu trabalho, trazer ferramentas terapêuticas. É, e assim, o que acontece? Eu sempre estou aberta para tudo, sempre. Só que o que eu fui percebendo nesses últimos meses, porque assim, desde que eu abri o canal no YouTube, eu pensava assim, vou conseguir um. Vou ser sendo bem sincera, eu vou ter uma renda ali, né? E eu não vou precisar passar por algumas situações que eu passo para fazer uma leitura particular. Porque naquele momento esse desgaste energético era muito grande, muito grande. E assim, eu ignorava totalmente os processos que eu estava passando, eu só pensava no desgaste energético. Então, eu comecei a pensar em buscar ferramentas que eu pudesse trazer para um lado mais terapêutico o meu trabalho, né? E aí o que acontece? Como é que as coisas são, né? Nos últimos tempos eu tenho atendido muitos terapeutas, né? De tudo quanto é estilo, psicólogo, psiquiatra, terapeuta energético, massoterapeuta, médico, enfim, pessoas que trabalham com pessoas. E assim, eu tive uma percepção e hoje eu consigo perceber melhor as coisas para mim na minha vida, né? Eu não tenho mais tanta dúvida de que hoje o meu momento é ser essa ponte. Eu me enxergo como uma ponte. Eu sou aquela pessoa ali que tá para trazer uma clareza sobre a situação de alguém que vai ajudar de fato ali na vida de outra pessoa. Então, assim, hoje eu me enxergo como uma ponte, né? Mas é o que eu falei, eu sempre estou aberta para tudo. Hoje é o que eu penso, é o que eu percebo da minha fase de vida. A fase do meu trabalho está sendo importante para essas pessoas. Talvez quando, não sei, as pessoas certas chegarem a mim e tiverem a clareza que precisam para dar continuidade ao trabalho delas, que é muito mais importante que o meu, talvez eu consiga ir para esse lado mais terapêutico. Foi a percepção que eu tive. Eu, provavelmente, porque eu digo assim, tem umas questões muito importantes do trabalho que você faz, que elas te dão caminhos, entre aspas, muito mais direcionados. Ou seja, se você vai fazer um processo terapêutico mais convencional, obviamente você leva um tempo para chegar em algumas respostas. Através Sim. das cartas, do oráculo, você consegue levantar questões muito mais profundas com um curto espaço de tempo. Né? Porque é fluido, você abre possibilidades que permitem a pessoa ir literalmente tirando alguns outros campos e ficar mais centrada ali no foco do problema, do que tem que ser mudado. Uhum. Porque a partir do momento que você tem esse direcionamento, a sua energia para trabalhar o processo é muito boa, porque você com certeza é uma pessoa que, qualquer coisa que envolva o campo energético, nossa, você vai se dar bem pra caramba, é uma yoga, uma própria técnica em si, sabe? Porque, tipo assim, eu olho pra você e vejo muito isso, assim, sabe? No sentido de, cara, você se daria muito bem com isso. Eu acredito que você tem o mais desafiador, sabe? Porque eu vejo que quando a gente vai trabalhar em processos de cura, vou usar essa palavra, tem muito a ver com a autoconsciência do terapeuta. Sim. Eu achava estranho, tipo, no início da minha carreira, porque eu não tinha feito psicologia, mas eu também comecei a atender psicólogos. Aí eu falava, ih, que estranho, pera um pouco, mas como que eu vou atender o psicólogo? Na minha cabeça, na época, pela formação acadêmica, ele teria muito mais conhecimento do que eu. Mas eu vi que não necessariamente. Não necessariamente. Vai depender muito da maturidade daquela pessoa quando ela estava se formando. Se Sim. ela sabia o que ela queria, ela aprofundava. Não, ela tirava o certificado. Então, sabe, mas você já tem uma pegada assim, porque quando você está fazendo suas leituras, você já está fazendo muito. Você está fazendo ali
uma terapia cognitivo-comportamental e talvez nem saiba. Você tá alinhando o pensamento. Meu, você entende? Você já faz o negócio? Eu entendo, mas é o que eu falei. As coisas que eu acabo falando é por conta de muita coisa que eu, basicamente, eu passei de um tudo na vida. Então, eu tenho muita coisa para falar, porque passei por coisas que, de alguma forma ali, se eu falar alguma coisa, pode ser que desperte algo na pessoa, né? Mas quem sabe? Eu nunca me vi como terapeuta, né? E assim, às vezes que eu tentei me ver como terapeuta, eu fui redirecionada, né, para esse momento de, olha, você tem ainda esse papel importante na vida do outro, né? Principalmente quando eu atendi muitos terapeutas, eu conseguia enxergar coisas que eles não enxergavam sobre si mesmos, mesmo eles tendo uma compreensão muito grande, né? Mas eu vi que aquela pessoa tinha um propósito muito grande e eu enxerguei o meu papel ali. O que eu falei da questão da aceitação. Hoje, eu preciso estar nessa posição, Hum. entende? E, cara, muito legal. A Mirella chamou essa leitura que foi muito terapêutica, muito carinho, muita sensibilidade. E isso que a Mirella tá falando, É até muito importante. reforcei aqui, porque é exatamente o que quer dizer. A tua energia, ela já chega a ser terapêutica, né? A gente vai entendendo esse processo de trabalhar as próprias energias, porque aí é que tudo vai se conectando, né? Eu acho que a gente parte do princípio que não existe separação, né? E a gente fisicamente pode estar separado, mas a partir do momento que nós estamos mente conectados, a gente está muito mais perto um do outro aqui do que pessoas que estão um do lado da outra, mas em um universo totalmente aleatório. Sim, A gente vai percebendo a gente recebe essa energia, né? Que é aquela energia que você está ali trabalhando no teu dia a dia, com seus rituais de cura. Tudo isso, de uma certa forma, te faz se manter mais estável, né? Porque é muito comum, né, Mário? As pessoas, de uma certa forma, a gente vai, de uma certa forma, se colocar muito prioritário aquilo que está fora, que é mais denso, que é mais material, e esquecer daquilo que é mais sutil, daquilo que realmente, né? Eu costumo dizer para as pessoas, você acha que você acredita, você sabe que o seu corpo precisa de alimento todos os dias, então você almoça e você janta. Mas se você não busca conhecimento, você esqueceu que a tua mente também precisa de alimento. exatamente. E eu falei isso, foi com uma cliente minha hoje, que a gente tem que comer, tem que tomar banho, e a gente tem que alimentar nosso corpo, a gente tem que alimentar a nossa alma, o nosso espírito, que não tem nada a ver com ter uma religião, mas é alimentar a nossa conexão com o nosso profundo, né? A gente não pode, na verdade, a gente não pode esquecer de nada, né? A gente tem que entender que é o mais difícil, né? Dar atenção para tudo, né? Que se passa. Mas assim, quando a gente não consegue olhar para a gente primeiro, não consegue entender o que a gente sente, a gente não consegue se enxergar, aí que a gente não consegue enxergar mais nada. Aí as coisas começam a dar errado. Aí dá errado aqui, dá errado ali, e aí a gente fica com raiva, né? E tudo isso que dá errado é um indicativo de, olha, não é por aqui não, vem pra cá, sabe? É a nossa própria consciência também que mostra o que tá errado, né? Ô Mari, como é que é você olhar para sua trajetória hoje e ver onde você está, com toda a construção que você fez? Você falou que tirou bastante experiência de momentos desafiadores. Você se sente confortável de compartilhar algum momento desafiador aí que trouxe muita experiência? Eu não consegui escutar a última parte. Tá. Você se sente confortável? Você disse que você tirou muita experiência de momentos desafiadores. Você se sente confortável de compartilhar algum desses momentos desafiadores? E como foi essa chave de mudança, essa experiência toda que vem depois que a gente entende algumas lições, algumas experiências? Sim. Bom, se eu for resumir, eu vou falar assim, olha, até agora eu não entendi nada. Para falar assim, para deixar bem leve, né? Porque assim, eu sempre tive uma sorte de pessoas aparecerem e o que eu falo de sincronicidade, né? De pessoas aparecerem e
falarem alguma coisa para mim, me indicar algo, me indicar um livro que for. Eu sempre tive essa facilidade, essa sorte, né? E assim, eu vou resumir porque é a história de uma vida inteira, né? Imagina, eu vou fazer 33 anos, então é uma história aí de 32 anos, certo? E, e assim, eu vou pegar do ponto da virada da chave, pode ser? Pode, fica à vontade. Se quiser, a gente coloca uns capítulos aqui. Fica bem bacana. Ah, tá. Então, assim, eu falei, né, que desde pequenininha eu sempre me enxerguei, sempre enxerguei tudo de uma forma muito espiritual. E depois chegou um momento da vida que eu comecei a achar muita besteira, porque eu via as condições que eu vivia, as condições da minha família. E assim, eu comecei a ir para um lado muito material da coisa, assim, a partir da minha adolescência, da minha juventude, eu comecei a trabalhar com 12 anos. Eu ajudava minha mãe a fazer faxina, porque eu via que assim, eu vivia num mundo que não dava para viver, né? Um mundo de ilusão, sendo que minha vida não era boa, a vida da minha família não era boa, né? Então, assim, na infância mesmo eu deixei tudo isso de lado e comecei a me focar muito no material. E eu fiquei assim durante muitos anos. E quanto mais eu focava em eu quero ter um trabalho bom, eu quero estudar, eu quero ser bem-sucedida, eu quero dar uma vida melhor para minha família, eu quero fazer uma coisa que eu via que qualquer coisa, eu via qualquer pessoa conseguindo fazer e eu não conseguia, sabe? Besteira, coisa besta, né? Então, eu sempre, nesse período aí da adolescência e do comecinho lá da juventude, eu fiquei muito materialista, preocupada com como eu podia melhorar a minha vida, né? E assim, é muito capítulo, hein? Manda aí. Nesse momento ainda não tinha a questão do autoconhecimento propriamente dito na sua vida. Não, ainda não. Eu sempre soube que eu não era quem eu estava tentando ser. A partir da minha adolescência e juventude, eu queria ser qualquer outra coisa que não fosse eu, que não fosse as minhas esquisitices, que não fosse as condições que eu morava, enfim, as minhas condições sociais. Eu queria ser qualquer outra coisa, eu queria viver qualquer outra história menos a minha, né? E assim, para você ter noção, eu era a pessoa que ia nos vídeos, eu sempre assisti vídeo de tarô, né, desde a adolescência. E eu era a pessoa que ia lá xingar a pessoa do vídeo de tarô. Ah, você não sabe o que eu tô passando, que não sei o quê. E hoje, quando eu vejo alguém falando alguma coisa, eu penso assim, exatamente. E eu penso assim, fica tranquilo, porque vai dar certo. Alguma hora você vai enxergar qual é o problema, né? E assim, eu acabei entrando muito nessa questão. Eu queria ser qualquer outra coisa, menos eu. Então, eu tentei fazer faculdade, não consegui. Não tinha dinheiro, não passei em nenhuma faculdade pública. Aí, na época, tinha a questão do FIES, né? Ninguém quis ser meu fiador. Assim, tudo foi falando, não é para fazer isso. E eu insistindo, eu falei, não é possível, sabe? Tudo que eu tentava fazer não dava certo, né? Eu estava no emprego formal quando eu estava ficando muito bem ali, quando estava, por exemplo, eu ia receber uma promoção, alguma coisa, ou me dava uma coisa e eu pedia demissão, ou era mandada embora, sabe? É bem assim. E eu fui seguindo aí durante uns bons 8, 9 anos, tentando fazer de tudo para melhorar a minha vida, porque eu estava focada no material, né? Eu achava que o meu problema financeiro, o meu problema material, o problema da minha família e tudo mais, era falta de trabalho. Era só encontrar uma coisa que eu era muito boa. E eu ia me dedicar e ia mudar toda a minha vida, sabe? E eu ia ficar feliz, eu ia poder falar, eu sou isso, eu tenho tal diploma. As pessoas iam me dar crédito, sabe? Eu tinha muita preocupação com isso.
E aí esse processo de autoconhecimento, ele começou mais ou menos aí por volta dos 19, 20 anos. Desde criança eu passei por algumas experiências espirituais e nesse período elas ficaram dessa época, de uns 11 anos até os 17, 18, ficaram um pouco afastadas e eu voltei a ter muita experiência. Há muitas situações que começaram a fazer questionar e tudo mais. E assim, eu não é que eram coisas que eu nunca tinha ouvido falar, mas eu comecei a pensar, bom, se isso está acontecendo, tem um porquê, né? E aí comecei a estudar tudo o que tu pode imaginar, né? Lei da atração, Ho'oponopono, tudo que a gente vê que tem disponível hoje, eu comecei a estudar e me aprofundava e aplicava e nada. Foi assim, anos tentando fazer alguma coisa sem ter resultado nenhum. Porque eu queria que algo externo, eu tinha certeza que alguma coisa que eu fizesse, uma prática, ia mudar a minha realidade. Só que eu continuava não querendo ser quem eu era, né? Continuava não aceitando as coisas que eu estava passando, né? Eu não aceitava. Quando eu falo de aceitação, não é que a gente tem que se conformar com o que é ruim, mas a gente tem que aceitar, porque quando a gente aceita, a gente encara. É isso que é. É isso que você tem hoje, é com isso que você pode trabalhar, sabe? Mas eu não queria aceitar, então nada do que eu fazia dava certo. Por isso que eu falo hoje que não adianta fazer prática, não adianta fazer trabalho, magia, ritual e tudo, se você não está disposto a enxergar algumas coisas, né? Então, assim, foi um processo de muita frustração, muita tentativa e, assim, 99% de erro, né? E assim, no meio de tudo isso, teve situações, teve relacionamentos que também me fizeram eu enxergar o quanto eu não queria ser quem eu era, sabe? É como se, é igual eu falei da questão do oráculo, todas as peças sempre foram aparecendo ali para mostrar que eu estava muito no caminho errado, muito, né? E aí, quando eu tinha 24 anos, eu entrei para Umbanda. Meu pai tem um centro de Umbanda, meu pai é pai de santo, eu frequento o centro dele, e aí eu entrei para esse centro e eu tive de primeiro eu tive um acolhimento, eu compreendi muita coisa, né? Eu tive muita ajuda espiritual ali e ali eu consegui, como é que eu vou dizer, o contato ali da banda me ajudou muito porque é uma coisa que meu pai fala, você abraça ali quem está te trazendo uma mensagem, você tem um contato mais íntimo, né? Então, me ajudou a criar intimidade com o mundo espiritual, né? E é uma religião que conforta. Então, assim, sempre tem aquela coisa. Vai dar certo. Se está acontecendo alguma coisa, é porque tem que acontecer e tudo mais. Enfim, né? Só que mesmo assim, ainda não conseguia mudar nada. Né? Mudava algumas poucas coisas. Mas ainda assim, na época, eu era cabeleireira, pra você ter noção. Eu Você era tinha um salão? cabeleireira. Eu já trabalhei de tudo. Já fui cuidadora de idosos, já trabalhei em escritório, já fiz tudo. E assim, por mais que eu tivesse satisfeita de ter o meu próprio trabalho, porque eu trabalhava para mim, eu enxergava que aquilo não fazia a menor diferença na vida das pessoas, sabe? E assim, quando eu escolhi alguma coisa que não tinha a ver comigo, eu olhava para aquilo, dava certo um tempo e eu me questionava, não está fazendo diferença nenhuma. Eu só estou ganhando dinheiro, não estou ganhando mais nada com isso. E aí dava errado. E nem era tanto dinheiro, né? Falando assim. E olha, eu vou embora se deixar falar, hein? Falei, bem, tá super interessante a história, pode ficar à vontade. E assim, deixa eu ver. Eu vou botar mais pra frente, senão vai demorar muito.
Tá bom, é porque eu acho muito bacana. Se tem uma coisa assim, Mariana, que, olha, pensa como é interessante. Você está entrando num hall assim, de pessoas muito magníficas, sabe? Teve aqui, por exemplo, o Marcelo Faro, que é um cara que fez da tatuagem um processo de autotransformação. Então, ele escolheu, em vez de fazer, pode fazer uma tatuagem? Não, não. Ele vai conhecer você, ele vai conhecer seu perfil, ele vai conectar com o seu processo, com a sua vida, ele vai entender qual é o símbolo arquetípico que seria a melhor tatuagem para você. E quando você sair tatuado, você sai transformado. Olha só. Meu, são inúmeras pessoas que estão pegando os seus trabalhos e conectando esse processo com alguma forma de auxiliar pessoas. E você está dentro disso, tem a sua forma de fazer a conexão que você faz. Então, é extraordinário conhecer a tua história, porque eu não acredito, Mariana, que nenhuma instituição externa consegue formar isso. A gente pode receber informação dos cursos, faculdades, seja o que for, mas é essa experiência que traz a verdadeira formação. Então, é muito interessante, é um prazer conhecer a sua história. Fique muito à vontade. Ah, perfeito, então vamos lá, deixa eu recapitular. Enfim, e aí, como eu falei, eu sempre tive muita sorte de terem pessoas que, por generosidade, me apresentavam alguma coisa, né? Eu tentei ter uma loja de camisa online. E até o nome da loja, o sentido, as mensagens, eu que fazia a arte para estampar nas camisas e tudo. Eu sempre quis trazer uma mensagem mais profunda. Eu não quero que a pessoa use uma camisa, eu quero que aquela camisa transmita uma mensagem. E assim, deu errado. Não deu certo. Mas a pessoa que fazia a camisa para mim, né, a pessoa que tem uma estamparia aqui na cidade, eu procurei, para você ter noção, eu procurei no Google uma pessoa para estampar, que seria mais barato, porque era o que eu podia pagar para começar a fazer tipo 10 camisas para ir vendendo, e eu ia vender 10, depois ia fazendo mais. Eu procurei no Google e aí entrei em contato com a pessoa pelo site. Quando eu fui ver uma pessoa da minha cidade, eu falei, opa, eu vou lá, né? E aí no primeiro dia que eu fui lá para ver preço, para ver tecido e tudo mais, a pessoa, o dono, era tarólogo. E ele me perguntou Hum, do nada, tu gosta desse tipo de coisa? Eu, aham, sabe? Então, assim, e a partir dali, ele foi uma pessoa que, de graça, do nada, ele era só um dono de uma estamparia ali, que resolveu falar algumas coisas que iam me acordar, sabe-se lá o porquê, né? tá. Ele sempre me trouxe, durante um bom período aí, um incentivo, né? Na questão espiritual. E eu queria fazer camisa. Eu não estava ligando muito para o que ele estava falando. Né? E é óbvio que a camisa deu errado. Não deu certo, porque era aquilo, né? Eu ia nos lugares ali e sempre aparecia alguém para me mostrar um outro lado. E eu estava tão focada em eu quero melhorar, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ser reconhecida, eu quero fazer alguma coisa que é importante. Eu não quero ser a pessoa que vai ficar olhando os outros se realizando, olhando a pessoa feliz com o trabalho, olhando a pessoa feliz no relacionamento dela e comigo não acontece nada, né? E aí sempre tinha uma pessoa ali para me lembrar, uma outra pessoa ali, até que chegou o momento, que foi a virada da chave, de eu conheci meu noivo e a gente foi morar junto, né? E na época ele estava passando por algumas situações ali. E assim, eu estava ajudando ele, mas ao mesmo tempo ele confiava muito em mim, no meu jogo, na questão espiritual. Então eu tinha com quem falar, eu tinha com quem conversar. Então, assim, a gente teve um processo de crescimento junto, né? Foi quando as coisas, tudo que estava espalhado começou a fazer sentido, né? E aí, quando começou a fazer sentido, foi quando a coisa mais piorou. E assim, foi um dos piores momentos da minha vida, uma das piores fases da minha vida. Porque na época a gente morava num lugar, né? Ele morava com o padrasto dele, e aí teve uma briga lá da mãe dele com o padrasto, a gente teve que sair rápido da casa. E aí a gente ficou um mês numa casa com a mãe dele, não deu certo, e a gente teve que ir para outra casa, se virar.
e sem saber como ia pagar aluguel, né? Eu com cachorro, gato e tudo mais. E a gente foi morar numa casa, só eu e ele, meio que sem saber como é que a gente ia fazer para se manter. Né? Eu falei, bom, eu tenho meus cabelos, eu ainda fazia cabelo, mas eu já trabalhava, já ganhava dinheiro com leitura, né? Era pouco, era assim, uma leitura por semana que eu fazia, quando aparecia, mas ajudava. Eu falei, bom, ele tem o dinheiro dele, né? Eu tenho meus cabelos e vai dar certo. Só que aí começou a aparecer mais gente procurando minha leitura. Começou muito aquela coisa de boca em boca, né? E, e aí a gente ficou. Bom, eu não vou lembrar exatamente a data, eu acho que também não faz muita diferença, né? O processo que é importante. Mas, assim, a gente, nesse período, foi o período que foi de mais crescimento, mas foi mais desafiador. E se não tivesse acontecido nada daquilo, também eu não ia estar aqui hoje. Porque ali eu tive que aprender com todos, lidar com todos os meus medos, todas as minhas inseguranças. Porque, assim, eu já tinha passado muita dificuldade. Só que ali eu era 100% responsável por tudo que ia me faltar, sabe? Então, assim, eu ia ser 100% totalmente responsável pelo meu fracasso, por eu não conseguir pagar uma conta, enfim. E aí ele virou e falou assim, por que tu não abre um canal no YouTube? Eu falei, não, eu não acredito, deve ser muito difícil e tudo mais. E aí essa ideia morreu por um tempo. E o que acontece? A gente começou a passar muita dificuldade, porque todas as pessoas que entrou o período da pandemia, né? E eu atendi as pessoas em casa. E não tinha como ir na casa de ninguém fazer cabelo. Na época eu atendia, fazia atendimento de tarô ou na minha casa, ou eu ia até a casa da pessoa, né? Eu pegava um ônibus e ia até a casa da pessoa. E aí tudo parou. A gente ficou sem dinheiro nenhum. Pagando aluguel, tendo que pagar conta, enfim. E aí a gente começou a vender doce. A gente vendia doce na rua, ele vendeu água na rua, enfim. Só que assim, a gente conseguia muito pouco, era uma coisa pra gente se manter, né? E, enfim. Aí ele falou assim, por que tu não abre o canal e tudo mais? Aí na época ele fez um canal que era tipo ensinar a pessoa a ganhar dinheiro com vendendo doce no sinal, por exemplo, que ele vendia doce no sinal. Aí a gente falou, pô, legal e tal. Aí eu comecei a estudar sobre como abrir um canal e tudo mais. E abri o canal. Eu abri em janeiro de 2021, mas não postei nada. Tudo que eu fazia ficava muito ruim, eu não tinha coragem, eu tinha vergonha. Eu nunca jamais ia falar assim, na câmera com alguém. E aí eu só tive coragem de postar lá para fevereiro, né, meio de fevereiro. E aí ficou pior ainda, porque assim, eu acreditei muito. Os meus guias, né, tanto na Umbanda quanto fora dela, sempre me indicaram que sim, que era ok, que eu ia conseguir, né, trabalhar através dos oráculos, que eu tinha que trabalhar, eu sempre tinha essa coisa essa responsabilidade de ter que trabalhar com oráculo, mas não acontecia, sabe? Era uma pessoa ou outra que aparecia, né? Geralmente com um problema muito grande, que eu achava que eu não era capaz de ajudar a pessoa também. E aí, quando eu abri o canal, eu ainda fazia cabelo. E eu falei assim, bom, ou eu faço cabelo ou eu me dedico ao canal. Porque eu me dedicando ao canal, eu consigo mais leitura. Eu vou conseguir ler para mais pessoas. As pessoas vão me ver e vão me procurar para fazer leitura. E aí eu decidi parar de fazer cabelo. Meu noivo falou assim, olha, para de fazer. E já era uma coisa que eu não aguentava mais. Eu estava muito cansada. E aí eu parei de fazer. E a gente ficou assim 3 meses sem dinheiro nenhum. 3, 4 meses sem dinheiro nenhum, zero. Com minha mãe ajudando, meu pai fazendo compra pra gente,
Enfim, já aconteceu várias vezes da gente dormir e ter, tipo, arroz e abobrinha para comer durante a semana, a gente nem sabia. E assim, sempre na última hora, no último momento, meu pai ligava e falava que para a gente buscar alguma coisa. É uma coisa tão surreal que teve um dia que a gente realmente não tinha dinheiro e a gente ia ficar um bom tempo sem dinheiro. Não tinha como pagar luz, não tinha como pagar nada. E eu recebi uma transferência de R$ 200 na minha conta. Sem nome, só tinha o nome do banco. E eu pensei assim, poxa, uma pessoa vai fazer leitura e com certeza ela se enganou no valor e daqui a pouco ela vai me mandar mensagem. E até hoje eu não sei na onde que veio aquela transferência. Eu mandei mensagem para as pessoas que se consultavam comigo e a pessoa falou, não mandei e tudo. Quando eu precisar, a pessoa até achando que eu estava querendo obrigar ela a ler comigo, sabe? Ah, E então assim, eu nunca, quando a gente chegava no limite da dificuldade, a gente parava, respirava e falava assim: isso não é à toa. A gente falou sobre isso ontem, a gente teve uma atitude ontem e isso aqui aconteceu. Isso não é à toa. Isso tem um porquê. E a gente ficava madrugada conversando, e a gente ia fundo e voltava. E assim, foi uma explosão de consciência pra gente, porque praticamente toda semana acontecia uma coisa muito pontual que fazia a gente passar dias falando sobre aquilo. Então, assim, a gente começou a perceber que a primeira coisa, quando a gente chegava no limite da dificuldade, aquilo obrigava a gente a pensar qual a atitude que a gente está tendo, né? E até então eu ainda negando, eu muito travada no meu trabalho, né? E assim, esse processo de aceitar o meu trabalho, ele acontece diariamente. Porque, assim, sendo bem sincera, até hoje, eu acho que eu tenho muito medo de errar. Eu tenho muito medo de falar algo que vai prejudicar a pessoa. Hoje, eu não tenho mais medo de crítica, por exemplo. Eu não tenho mais vergonha de chegar para alguém e falar que eu sou taróloga, entende? Mas eu ainda tenho muitos medos, muito menos do que eu tinha antes, né? E assim, nessa questão de me conhecer, eu percebi que toda vez que eu for contra quem eu sei que eu sou, as coisas vão dar errado. Não faz parte, né? Não tem como, não faz sentido. É contra as leis. Uma coisa funcionar se eu não estou sendo quem eu sou. Essa coisa que eu quero, ela vai correr de mim, sabe? Eu falei demais. cara, tá interessantíssima a história, Lu, porque já que você falou, eu vou dizer pra você o seguinte, olha, primeiro assim, eu quero dizer, você que tá acompanhando com a gente e a Mari merece um coraçãozinho, porque, meu, vocês são muito guerreiros, cara. Interessante, pô. Eu fui entendendo uma coisa na minha profissão, Mariana, que até você conhecer um pouco da história de uma pessoa de verdade, você nem conhece a pessoa e poder conhecer a sua história, cara, você é muito guerreira, meu. Eu vejo que o seu relacionamento, principalmente, é uma coisa muito forte na sua vida, né? Eu Sim. tava dizendo e, pô, a gente tava conversando sobre semanas, sobre aquilo. Cara, que legal isso, porque quando você falou isso me remeteu realmente a uma cena de vocês trocando uma ideia, tentando refletir, e o apoio mútuo de vocês. Muito legal. Agora, se o seu noivo estiver por aí, você pode convidar ele, se ele tiver abertura, pra gente dar um oi pra ele também, porque, olha, Ele tinha pelo amor entrado de aqui na Deus, live, não sei se ele ainda tá. tá. Ó, mas se ele tiver aí contigo aí, pode pôr na câmera aí e dar um oi pra gente, porque, cara, que legal essa conexão que você tem. Pois Agora, é, até hoje a gente faz isso, porque assim, a gente passou muitos processos, né? E assim, o pontapé, o falar, não, hoje vai passar, a gente tinha um mantra. Toda noite, assim, a gente tinha um dia péssimo. Péssimo, péssimo. E a gente ia dormir e falava assim, não, eu vou dormir. Era um mantra, mas era uma coisa que a gente fazia de brincadeira. Eu falei assim, não, eu vou dormir porque amanhã eu tenho coisa para fazer, porque amanhã vai acontecer uma coisa muito importante. Sabe? A gente já ia com isso na cabeça. Todo dia aconteceu uma coisa importante. Então, não importava que aquele dia tinha sido ruim. E não é papo, não é aquela coisa clichê. Mas, assim, a gente viu que focar no problema
não ajudava. Só criava mais problema. Só criava mais conta, mais coisa quebrada. Mais tudo de ruim, sabe? Então a gente É o estava Igor, sempre o Igor, teu noivo? diferente. Ah, ele aí, ó. Ô, Igor, É, você quer entrar aqui? Dá um oi pra gente aqui, Igor. Você aceita entrar aqui e dar um oi pra gente? Pode ser? chega aqui na câmera. Ele tem um canal também, o Oraculista. Que legal, meu. Bacana conhecer vocês dois e ver essa sinergia, porque é muito difícil, né? É uma coisa bem. Acho que, cara, vocês têm construções assim poderosíssimas, né? Poderosíssimas. Sim. Ó, vocês simbolizaram, inclusive, também. Para não falar aqui, oi, Boa Igor, tudo noite, bem, cara? gente. Tudo bom? Boa É, noite. que prazer, viu, conhecer um pouquinho da história de vocês, meu. Tá Poxa, ouvindo nossa sinergia, história? conexão de Vou vocês, contar cara. nossos Que legal, perrengues. meu. Eu tô ouvindo. É difícil, gente. É difícil, mas vale a pena. Vale a pena lutar, vale a pena acreditar. Vocês chegaram à conclusão também que, na verdade, como diz o padre Fábio de Mello, o amor nasce da intervenção das dificuldades, porque pelo pouquinho que a Mari trouxe aqui, a relação de vocês já suportou muitas coisas que muitas por aí sofrem, né? Sim. Com certeza. A gente se conheceu no momento que não era pra gente se conhecer e ele tava com 1 milhão de problemas, eu tava com 1 milhão de problemas e a gente juntou todos os nossos problemas e a gente criou uma coisa nova, ainda tendo um monte de coisa para resolver, né? A gente até fala que hoje que a gente começa a aproveitar a relação, porque a gente passava madrugadas conversando e querendo entender um assunto, e às vezes um problema que ele estava passando me ajudava a entender algo meu, ou uma situação que os dois estavam passando naquele momento. Então, assim, também se não fosse ele, o meu não ia estar aqui, não. Com certeza. Foi um desafio para nós dois e a gente assumiu junto, né? Então, ela me ajudou a entender as coisas da minha vida e, consequentemente, eu ajudei ela a entender algumas coisas também. E hoje é essa mulher aí que vocês estão assistindo, né? Fazendo entrevista. Eu estou roubando a cena aqui, mas o palco é todo dela com todo o mérito. Poxa, cara, eu imagino a conexão maravilhosa. E olha, eu vou deixar aqui já o pré-convite para vocês aí para a gente fazer uma live de casais futuramente, porque Pode sabe que eu deixar vejo feito, viu? a Obrigado sincronicidade pelo que eu vejo convite. de vocês. Poxa, muito legal. Obrigado a você, Igor, por dar um oi pra gente aqui. Tchau, Muita tchau, gratidão, gente. viu? É muito legal isso, Mário, porque isso é uma conquista que não tem preço, né? Eu acho que você achar um parceiro de caminhada, de jornada, não quer dizer que não tenha momentos difíceis, não quer dizer que a gente não fique às vezes com vontade de dar nossos pescocinhos, mas que tudo se passa e o amor prevalece, né? Porque no fundo a gente vai vendo que não é real aquilo, quem tá com você ali naquele momento que é desafiador e compra a causa, né? Pô, meu, você é abençoado, eu vou te falar uma coisa, ó. Você acha mesmo que quando você conecta com as suas energias e você se permite fazer uma leitura e você está conectada numa frequência de amor, de uma intuição muito positiva, você acha que no meio de tudo você vai falar alguma coisa que vai machucar alguém? Jamais, minha querida. É porque assim, eu entendo muito como que tá a cabeça e o que a pessoa tá sentindo quando ela tá no meio do problema. Porque quando a gente está no meio do problema, a gente não quer ninguém falando que você é responsável por todo esse monte de coisa ruim que está acontecendo, né? Algumas pessoas podem entender, mas por mais que aquilo possa, em algum momento, acordar a pessoa, naquele momento pode doer muito, né? Sim. Embora seja necessário. Então, eu sempre penso muito assim no jeito de falar, até porque o meu jeito de falar ele teve que mudar muito. Eu tive que me lapidar também como pessoa, como tratar as outras pessoas também, né? Então, assim, não foi só um processo de eu me conhecer e eu traçar planos e conseguir concretizar meus planos. Eu tive que melhorar também, porque eu não sabia falar com as pessoas, né? Eu não tinha paciência também. Então, eu tive que lidar também com muitas pessoas diferentes e tive que passar uma série de coisas também para entender que aquela pessoa ali ela está com um problema, né? Então ela não quer ser sacudida aquela hora, às vezes ela quer um conforto, só isso,
né? Ela quer um incentivo, entende? Totalmente. Totalmente. Você é que cidade, Mari? Eu sou de Petrópolis, do Rio. Ah, você é do Rio, de Petrópolis. Nossa, se você fosse de São Paulo, eu fosse do Rio, cara, eu tenho um evento segunda-feira, eu ia querer muito trazer vocês e seus esposo como convidados, porque ia ser Ah, maravilhoso ter vocês participando. Mas não vai faltar oportunidade de ir pro Rio. Ok. com certeza. Que energia bacana, Mariana. É muito legal mesmo, porque eu digo para você assim, que não tem como lhe dizer que conhecendo a sua história, as suas mensagens agora, elas não passam até um poder muito maior, porque dá para sentir agora de onde veio toda essa energia, sabe? Você é uma guerreira, cara. Vocês são muito guerreiros. Assim. Eu acredito, Mari, que, sei lá, que desafios a gente sempre vai ter, mas eu acho que os maiores você enfrentou, porque eu acredito que chegar neste ponto que você tá, porque hoje, pelo menos pelo que eu sinto, de uma forma mais geral, você tem a clareza, né? Você sabe o caminho agora, né? Hoje eu tenho. Hoje eu tenho. E assim, é igual eu falei, eu tive até mesmo um processo que eu tive que aprender a lidar, é saber que reconhecer a minha importância também. Que a humildade é importante, mas você se reconhecer também é importante, né? E assim, eu passei muitos anos vendo diversas situações de, como eu falei, pessoas conseguindo algumas coisas que para mim era impossível, era muito difícil. Eu ver familiar que não dava muito crédito, não apostava muito em mim, né? Então, assim, eu era muito esquisita, eu era muito mosca morta, eu era muito parada. Então, eu tinha que me contentar com o que tinha, né? Era meio que isso. Então, assim, eu realmente não imaginava, não só na questão de concretizar as coisas, mas também de que hoje eu ia ter segurança para não abaixar a cabeça para algumas situações, né? Igual você falou assim, como é que tem a questão de energia de hater e não sei o quê. Eu sempre peço assim que pessoas, pessoas com boa intenção vejam meu trabalho. Eu sempre peço que meu trabalho passe batido pelos olhos de quem tem má intenção. Mas eu, mesmo se tivesse pessoas me xingando, mesmo se tivesse muita gente criticando meu trabalho, é uma coisa que hoje para mim não ia fazer diferença. Porque assim, eu passei muita coisa pior de pessoas muito próximas. Então, uma pessoa desconhecida não ia conseguir ter um efeito ali que fizesse eu desistir, ou que fizesse eu achar que o meu trabalho é ruim, sabe? Então, até isso foi importante. Que legal, Mariana. Eu vou encher seu saco lá no WhatsApp agora, lá com vários insights que eu tive aqui, viu? Segura, se quiser ter bloqueio depois, que eu vou perturbar um pouquinho. Mas olha, eu queria que você deixasse pra gente, Mari, porque foi muito fluida. A gente fez uma live em flow puro, tempo passou, eu nem percebi. Estamos aí 1h30 de live e tá tudo bem. Caramba! Mas eu não quero explorar você, não somos a maior. Tem umas lives que você falou 3 horas, mas a gente tem live aqui de 2h47. A ideia aqui é trocar uma ideia e depois, ao longo do tempo, vão saindo os cortes dessa live, né? Então, vão saindo trechinhos e aí as pessoas, naturalmente, elas vão gostando, elas vão reassistindo a live. Eu Sim, sempre sinto que a intenção maior é uma intenção que a gente alcançou, como eu te falei no áudio, que era vir aqui e colocar o nosso melhor. Né? Só de ouvir a tua história de vida, ela é motivadora, Mariana, porque quando eu te falo que vocês, tá? Posso falar o Igor também, vocês são guerreiros, porque, meu, vocês não baixam a cabeça, se não dá para um lado, vocês vão para um outro, se não dá para um outro, vocês vão para o outro. E é isso é que, igual água, a gente vai se enfiar onde der. meu, isso é. Pensa que grande parte. Quantas vezes você já não atendeu pessoas, talvez, que você percebeu que era só isso que faltava, entende? A A pessoa grande maioria acredita. das vezes. E isso que você fazia isso no processo que você ainda estava se aceitando. Imagina o que você não vai fazer a hora que você tiver com a aceitação plena. Caraca, hein, Mariana? É só o começo de tudo isso, né? Eu queria que você. Eu tô num processo constante e isso é bom, assim, eu não quero também sentir que eu já sei de tudo. Isso ia ser muito chato.
Não ia ter graça, né? né? Já sabe de tudo, já passou por tudo, não tem mais nada para fazer, sabe? Na dúvida, a gente fica naquele só sei que nada sei, né? E continua É. buscando, né? Continua buscando. Fala uma coisa, eu queria que você deixasse pra gente aqui, pra quem tá aqui acompanhando com a gente, uma mensagem, Mari, de tudo que você tem trabalhado, das energias positivas que você recebe, de tudo que você vai incluindo ao atender muitas pessoas, porque eu acho que isso, pelo menos para mim, é uma coisa muito rica, né? Os 10 anos trabalhando com pessoas, sinceramente, 70, 80% do meu público são mulheres também, e eu aprendi muito com a energia feminina, isso potencializa demais o trabalho. Mas o fato da gente ouvir muitas histórias e muitas coisas agrega muito pra gente, né? Como que é pra ti, Mari, hoje, se você pudesse olhar um pouquinho da tua jornada e condensar, eu sei que é difícil a pergunta, mas tem uma mensagem pra gente. O que você Uma diria? mensagem bem direta, né? Se eu for pegar tudo que eu passei, para as pessoas que estão assistindo, para a pessoa que tem algum problema, para qualquer questão. Eu queria que as pessoas entendessem, porque eu vejo isso também nas minhas leituras, que ninguém tem a capacidade, ninguém além da gente mesmo, tem a capacidade de dizer até onde a gente pode chegar. Isso é uma coisa que está muito presente, principalmente hoje em dia. E cada um tem que ter consciência disso. Ninguém pode dizer para o outro, para você, o que você pode fazer ou até onde você pode ir. Porque eu vejo que a raiz de muito problema vem daí. A gente se preocupar, a gente querer saber o que o outro pensa, porque a nossa limitação sempre vem de algum lugar. Vem de um familiar, vem de uma pessoa que a gente confia, que diz, olha, talvez isso não seja para você. Então, assim, ninguém tem a capacidade desse tipo de julgamento. O primeiro julgamento é o nosso, é a nossa autocrítica. É isso que eu sinto que é bom para mim? Eu vou seguir por esse caminho. Se não der certo, a responsabilidade é minha. Né? Às vezes é duro ter responsabilidade sobre o nosso fracasso. Mas se a gente tiver sucesso, se der certo, é mérito nosso. Né? Então, assim, eu acho isso muito importante para qualquer situação. Porque em qualquer situação a gente sempre vai se comparar, a gente sempre vai pedir opinião. Infelizmente, às vezes, aquelas pessoas que eram para dar o apoio são as pessoas que colocam a gente lá embaixo. Então, ninguém pode ser a pessoa que você mais ama no mundo. Ela não tem capacidade de dizer quem você pode ser. Eu espero que as pessoas entendam a importância disso. Eu sempre tento trazer isso para as pessoas nas leituras, nos gerais, no YouTube, porque quando as pessoas entenderem isso, vai ser difícil conter. É muito difícil conter quando a pessoa entende isso. Ó, tão profundo isso que você falou, você me fez lembrar o livro O Maior Milagre da Humanidade, do Og Mandino. No final desse livro tem uma carta que ele chama de Memorando de Deus, e um dos poderes que ele fala é: preserva a tua individualidade, mostra o teu talento, porque quem você é o único nesse mundo. Nunca existiu, nunca existirá ninguém igual a você que faz da sua forma, do seu jeito, com as suas palavras, com o seu jeito. Então, nós somos seres realmente únicos, Mariana, e isso que você nos traz é muito importante, porque Jung já dizia, né? Quem olha para fora dorme, mas quem olha para dentro desperta. E, minha querida, que enorme honra ter esse prazer de ter uma live sua gravada. Eu adorei. Eu tava nervosa. Sério? Não, Uhum. quando eu tive a ideia de criar o livecast, eu tive a ideia de não tematizar exatamente para que a gente pudesse falar de tudo, mas ao mesmo tempo pudesse conhecer histórias, né? Conhecer histórias. É diferente, eu acredito mesmo que todos que estão aqui já tinham um carinho por ti, tem esse carinho fortalecido agora, sabe? Porque realmente você é uma pessoa batalhadora, meu, e olha, de coração, todas as bênçãos do mundo para ti, toda a energia positiva de sucesso, querido, porque você, nossa, meu, você tá só começando, você tá só começando. Agora que as asas estão abrindo, Mariana, se prepare, minha querida, tua missão é Mas grande. é isso, tá sempre aberto. O dia que a gente parar, o dia que a gente achar que não tem mais nada para aprender, que não tem mais nada para passar, aí vai ser o momento já da gente deixar esse lugar aqui
e ir para outro, né? Enquanto a gente estiver aqui, o propósito é sempre aprender mais, sempre saber mais, passar por desafios, sim, porque é muito nítido na nossa vida que os desafios fizeram a gente ter a consciência que a gente tem hoje. Né? E é isso, eu estou sempre aberta. Eu adorei, adorei. Obrigada mesmo por esse convite. Meu, para mim é extraordinário. Termino porque a gente finaliza assim, mas você volta assim por mim, logo, logo quero te ver aqui. Vamos bater um papo. Eu trabalho 10 anos na área terapêutica, minha esposa também, e a gente consegue perceber que quando a gente conecta o nosso processo, a nossa relação homem e mulher, masculino e feminino, polaridades, ela nos traz um espelhamento perfeito que a gente cresce muito baseado um no outro e foi o que você me trouxe. Acredite, minha querida, em 10 anos trabalhando com pessoas, é muito raro os casais que chegam nessa conexão. Igual dizer, não quer dizer que não briga, que não tem conflito, não tem nada a ver com isso. Só que a ressignificação do processo é muito forte e a limpeza mantém a relação viva. Isso é extraordinário. Foi uma honra enorme conversar contigo, viu, Mariana? Ó, quem não segue a Mariana, que se é que alguém daqui não segue a Mariana, @alquimística tarô. É isso. E sejam muito bem-vindos também ao live. Muita E gratidão, o pessoal só tomando liberdade, porque tem um pessoal aqui que me segue, que eu falei que ia estar aqui também. Conhece o trabalho dele. Tem pouco tempo, né? Você falou que é um bebezinho que está nascendo. Então, assim, gente, já entra já nessa oportunidade de conhecer esse trabalho, porque é uma proposta que eu vou te falar, é difícil de ver. A pessoa trazer alguém ali para conhecer a história e motivar as pessoas. Então, assim, eu tenho certeza que todo mundo que veio aqui não veio para ver o que eu ia falar, veio para conhecer, mas permanece porque é um bebezinho, né? Então vai crescer muito, vai ter muita gente ainda aqui com muita história para contar, muita coisa para agregar, com certeza. Eu adorei, Alex, obrigada mesmo, no fundo do meu coração. Que oportunidade. Olha, com todo o respeito, todo o carinho, mas eu fiquei apaixonado por você, mas olha, é fraterno, viu? Mas, cara, que conexão. Obrigado, Mário. Obrigado Que pela sua bom. experiência. Tá? Voltamos a nos ver, minha querida. Muita gratidão. Obrigada, tá? Boa noite, pessoal. Tchauzinho. Tchau, Mário. Obrigado. Boa noite a todos. A gente se vê amanhã. Um abraço, minha querida. Tchau.